Em uma terra antiga, rica em histórias e mistérios, erguia-se o reino de Israel, uma nação sob o olhar constante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi neste cenário que uma figura marcante emergiu, trazendo consigo ventos de mudança e desafio: a rainha Jezabel. Nascida na cidade de Sidom, filha de Itobal I, também conhecido como Etbaal, que era rei dos Sidônios. A sua terra natal era conhecida pela riqueza, pelo comércio marítimo e pela adoração a deuses pagãos como Baal e Astarte. Desde cedo, Jezabel foi envolvida nessa cultura politeísta, que mais tarde ela traria para Israel. Casada com Acabe, rei de Israel, Jezabel não se contentou em ser uma mera espectadora no jogo do poder. Ela se tornou uma peça central na corte de Acabe, exercendo uma influência notável sobre o rei e, por extensão, sobre todo o reino. Com sua persuasão, templos foram erguidos e altares dedicados a Baal, desafiando a fé no Deus único de Israel. Os profetas de Deus foram perseguidos e, em seu lugar, profetas de Baal e Astarte foram elevados, marcando uma era de apostasia e conflito espiritual. Jezabel trouxe consigo tradições e divindades estrangeiras, mas também uma determinação inabalável em estabelecer o culto a Baal e Astarte no coração de Israel. Este esforço para mudar o curso espiritual de uma nação é capturado nas Escrituras, que descrevem a profundidade de sua influência. Como se fora pouco para ele andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar para Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. 1 Reis 16, 31, 32. Através dessas ações, Jezabel não apenas desafiou a fé no verdadeiro Deus do povo de Israel, mas procurou substituí-la pela adoração de deuses que eram alheios à sua herança. A devoção de Jezabel a essas práticas idólatras foi além da mera promoção de crenças estrangeiras. Ela instituiu uma infraestrutura religiosa para garantir a prevalência da adoração a Baal e Astarte. O zelo de Jezabel pela idolatria levou à construção de um templo específico para Baal em Samaria, marcando o território israelita com um símbolo físico de sua apostasia. A Bíblia narra a extensão deste empenho. Acabe fez um poste sagrado. Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o precederam. 1 Reis 16, 33. Este versículo não apenas sublinha a magnitude da influência de Jezabel, mas também sinaliza o aprofundamento da crise espiritual que seu reinado impôs sobre Israel. Essa transição não só afetou a dinâmica religiosa da nação, mas também estabeleceu o cenário para conflitos subsequentes entre os profetas de Deus e os proponentes do culto idólatra, sinalizando um período de profunda turbulência espiritual e social. A história de Jezabel, então, não é apenas a de uma rainha que buscou impor sua vontade sobre uma nação, mas também a de uma figura cujas ações provocaram uma resposta divina, culminando em lições duradouras sobre fidelidade e idolatria. Sob a influência de Jezabel, Israel não apenas testemunhou a introdução da adoração a deuses estrangeiros, mas também enfrentou uma era de perseguição sem precedentes aos fiéis servos do Deus de Israel. Jezabel, com seu zelo por Baal e Astarte, lançou uma campanha violenta contra os profetas de Deus, determinada a erradicar a voz profética que desafiava sua agenda religiosa. A Bíblia relata essa sombria realidade. Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, e Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Este versículo destaca a intensidade da perseguição, onde Jezabel não apenas promoveu uma religião alternativa, mas também procurou eliminar qualquer oposição religiosa através de assassinatos. Um dos episódios mais emblemáticos que ilustram a corrupção e injustiça sob o reinado de Acabe e a influência de Jezabel é a história da vinha de Nabote. Nabote, um homem jezreelita, possuía uma vinha próxima ao palácio de Acabe em Jezreel.
Acabe desejava a vinha para transformá-la em um jardim de hortaliças, mas Nabote recusou vender sua herança, invocando seu direito ancestral. Insatisfeito, Acabe é consolado por Jezabel, que arquiteta um plano sinistro para adquirir a vinha. Ela orquestra uma conspiração que leva à falsa acusação e subsequente execução de Nabote, sob a acusação de blasfêmia contra Deus e o rei. Assim, a vinha é tomada ilegalmente. Este ato de injustiça é registrado em 1 Reis 21, 7 e 16, destacando a disposição de Jezabel para manipular e violar a lei divina e humana para atingir seus objetivos. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: "Não és tu o governante de Israel. Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita", em Reis 21, 7. A resposta de Deus às ações de Acabe e Jezabel veio na forma de uma severa seca, profetizada por Elias como julgamento pela idolatria e injustiças perpetradas pelo casal real. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." 1 Reis 17, 1. A seca simbolizava não apenas o julgamento divino, mas também o desafio direto à adoração de Baal, o deus da fertilidade e das chuvas, que Jezabel tinha promovido. Após 3 anos de seca, Elias é instruído por Deus a apresentar-se a Acabe, culminando em uma troca tensa entre o profeta e o rei. Acabe acusa Elias de ser o perturbador de Israel, ao que Elias responde desafiando Acabe e os profetas de Baal para o confronto no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, diante de Israel reunido, Elias propôs um desafio para determinar quem era o verdadeiro Deus. "Chamai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por fogo, esse será Deus." 1 Reis 18, 24. Este confronto não foi apenas uma demonstração de poder, mas também uma chamada ao arrependimento e à renovação da fé em Deus. O resultado foi uma vitória esmagadora para o Senhor, pois ele respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício de Elias e demonstrando sua supremacia sobre os deuses falsos. A perseguição aos profetas de Deus por Jezabel e o subsequente desafio no Monte Carmelo revelam um período de intensa luta espiritual em Israel. Esses eventos não apenas destacaram a resistência dos fiéis em meio à perseguição, mas também serviram como um ponto de virada, reafirmando a soberania do Deus de Israel sobre as práticas idólatras promovidas por Jezabel. A coragem de Elias, em particular, oferece um poderoso testemunho da fidelidade e da providência divina, mesmo diante das maiores adversidades. Posteriormente, Acabe, o rei de Israel, encontrou seu fim na batalha de Ramote-Gileade, um evento que foi cercado por avisos proféticos e preságios sombrios. Antes da batalha, Acabe procurou o conselho dos profetas de Israel sobre o resultado do confronto. Micaías, um profeta do Senhor, previu a derrota e a morte de Acabe caso ele fosse à guerra. Contrariando este conselho divino, Acabe avançou para a batalha, disfarçado na esperança de evitar o destino profetizado. No entanto, um arqueiro atirando ao acaso atingiu o rei de Israel entre as articulações de sua armadura, ferindo-o mortalmente. Acabe foi retirado do campo de batalha, mas morreu no mesmo dia, e seu sangue foi lavado do carro no tanque de Samaria, cumprindo a palavra do Senhor, transmitida por Elias após o incidente com Nabote e sua vinha. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu próprio sangue. 1 Reis 21, 19. A morte de Acabe não apenas encerrou seu reinado, mas também significou o início do fim para Jezabel. Com Acabe fora de cena, o pouco que restava do equilíbrio de poder começou a se deslocar. Embora Jezabel continuasse a exercer alguma influência durante o reinado de seus filhos, a base de seu poder, sua posição como rainha ao lado de Acabe, havia sido irrevogavelmente comprometida. O início do fim para Jezabel é marcado pela ascensão de Jeú.
um comandante do exército de Israel que foi ungido rei por um dos profetas de Eliseu, cumprindo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungei-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, às mãos de Jezabel. 2 Reis 9, 6, 7. A missão divina de Jeú era clara: erradicar a casa de Acabe e, com ela, a influência maligna de Jezabel sobre Israel. O confronto final entre Jezabel e Jeú ocorre na cidade de Jezreel. Sabendo da aproximação de Jeú, Jezabel se prepara como se para um último ato de desafio ou sedução, pintando seus olhos e arrumando o cabelo, posicionando-se na janela de seu palácio. No entanto, sua aparência não intimidou Jeú, que prontamente a confrontou. A ordem dada por Jeú aos eunucos para que lançassem Jezabel pela janela foi cumprida sem hesitação. Então ele, Jeú, disse: lançai-a abaixo. Eles a lançaram, e alguns do seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e ele, Jeú, a pisoteou. 2 Reis 9:33. A morte de Jezabel não foi apenas um ato político de um novo rei consolidando seu poder. Foi o cumprimento de uma profecia divina, um julgamento sobre sua vida de idolatria, assassinatos e perseguição aos profetas de Deus. Conforme profetizado por Elias, o corpo de Jezabel foi deixado aos cães, de modo que pouco restou para ser enterrado. Portanto, os cães comerão a Jezabel junto à parte do campo de Jezreel, e não haverá quem a sepulte. 2 Reis 9:10. Este terrível fim sublinha a seriedade do julgamento divino e a inevitabilidade das consequências do pecado. O declínio de Jezabel serve como um poderoso lembrete do destino que aguarda aqueles que se opõem a Deus. Sua história é um testemunho das verdades fundamentais que permeiam as Escrituras. Deus não tolera a idolatria nem a injustiça indefinidamente, e sua justiça prevalecerá. A queda de Jezabel não é apenas o fim de uma rainha, é uma lição sobre a soberania de Deus, sobre o poder das profecias e sobre a esperança de justiça e retidão. Embora a idolatria na época de Jezabel fosse representada pela adoração a ídolos físicos, hoje ela pode assumir formas mais sutis, como o materialismo, o individualismo, o poder e o status. O desfecho da história de Jezabel ressalta a justiça divina, um tema que transcende o tempo e continua a ressoar com aqueles que buscam justiça em um mundo frequentemente marcado pela injustiça. Ela nos lembra de que, embora a justiça possa parecer tardia, ela não falha. Se você encontrou valor nesta reflexão sobre poder, fé e justiça divina, por favor, compartilhe este vídeo. Sua partilha pode inspirar discussões importantes e oferecer perspectivas enriquecedoras a mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários abaixo para que possamos continuar explorando juntos as profundas lições da Bíblia. E claro, confira os vídeos que estão aparecendo na tela agora para mais insights e reflexões. Tenha uma semana abençoada.